Apenas 5 dias após uma tragédia que causou a maior chacina em uma penitenciária de Manaus, nós temos aqui uma nova chacina também numa penitenciária e também a maior do estado de Roraima, revelando cada vez mais que o Brasil de hoje é governado por uma elite branca e rica, também conhecida como bancada BBB, que é Bíblia, Boi e Bala. Bíblia se referindo à bancada evangélica, Boi a bancada do pessoal do agronegócio e Bala a bancada dos militares. É uma turma que vive cuspindo valentia, que acha que sabe como tudo acontece, como tudo tem que ser feito. No entanto, na hora de assumir responsabilidade, é a mesma turma que cospe valentia, que anda se escondendo atrás do muro e que dizendo, não, ele não falou não, ele não sei o que, foi mentira dele, não falou, não foi bem assim, não foi bem assado, e continua se escondendo e não assumindo responsabilidades. Eu vou lembrar que há pouquíssimo tempo, esse mesmo país chamado Brasil era governado por uma mulher sozinha, basicamente sozinha, sem o apoio dessa bancada, que enfrentava toda essa bancada, essa canalice toda, sozinha, feito heroína, não tinha vergonha de vaia, não tinha medo de vaia, aparecia em qualquer reunião e assumia seus compromissos. Quantas vezes nós vimos a ex-presidente Dilma Rousseff falando, nós erramos. E o que a gente vai ver agora é um ministro da Justiça com atitudes, no mínimo, covardes. Seja bem-vindo então ao canal Notícias Comentadas. A gente vai comentar então aqui a notícia, que é a prisão de a chacina em Roraima, né, dentro do contexto, que é para que você entenda o que de fato está acontecendo no país. Dê uma força aqui no canal, investindo aqui na divulgação, na propaganda do canal através do Google, e ajude com isso o nosso canal a crescer e e levarmos essa reflexão a cada vez mais pessoas. Então vamos primeiro à notícia que está aqui no Jornal Nacional, publicada no dia 6 de janeiro de 2017, que diz o seguinte: chacina mata 31 presos na maior penitenciária de Roraima. Mortes acontecem 5 dias após a rebelião de Manaus. O governo do estado classificou as mortes como barbárie. Tem esse vídeo aqui da reportagem que eu aconselho que você veja também. Uma coisa interessante nesse vídeo é que na hora de transportar os mortos decapitados e tudo mais, uma barbárie realmente, né, o governo contou com a ajuda de um caminhão frigorífico. É isso mesmo, caminhão de transportar carne foi levar e transportar os presos. As mortes na penitenciária de Monte Cristo foram de madrugada. Quem mora perto da unidade ficou assustado. Bomba, tiro, grito, muito grito dos presos. Aí, apavorante. E mais uma vez a gente tem o caso de um presídio superlotado. A capacidade do presídio era de 750 pessoas e no momento, na sexta-feira, no momento da rebelião, tinha mais que o dobro. Aliás, tinha quase o dobro aqui, 1.456. Então o que aconteceu aqui de fato? Olha, a governadora, que é a Sueli Campos, é governadora de Roraima, ela é do partido PP, que é aliado do governo. É aliado do governo. Veja bem, ela pediu ajuda no fim de 2016. O documento mostra que em novembro de 2016 ela pediu ajuda para o ministro da Justiça, afirmando que havia um problema de superlotação nos presídios e que ela queria o envio da Força Nacional para dar uma ajuda lá e também, bom, todo tipo de ajuda aí do governo. Aí o que acontece? Né? O ministro da Justiça, o Alexandre Moraes, convocou uma entrevista que está aqui nesse vídeo, você pode ver aqui nesse vídeo do primeiro link, dizendo que Roraima não pediu ajuda para a questão do presídio, e sim para a questão de conter invasores venezuelanos. Eu acho que essa turma do golpe, eles ficam tão nesse negócio de vai para Venezuela, vai para Cuba, que eu acho que ele sonhou, ele leu o documento e sonhou com Venezuela, e daí ele, não, para Venezuela não, ninguém vai aqui impedir o negócio de Venezuela, nem nada não. Aí ele deu uma entrevista falando isso. Ele deu uma outra entrevista também, nessa mesma entrevista, dizendo que não era briga de facções, era um negócio interno lá dentro. O que acontece? Acontece que depois disso, essas coisas foram negadas e foram provadas que realmente isso não aconteceu dessa forma. Ela pediu sim ajuda, né? O Jornal Nacional aqui também está dizendo, o governo de Roraima pediu no fim de 2016 ajuda para a segurança em presídios, aqui no dia 6 de janeiro de 2017. A notícia foi divulgada. O governo federal negou o envio de Força Nacional. Eles negaram. Eles falaram que no momento não havia interesse, tinha outras prioridades e não havia interesse. Portanto, também responsabilidade do governo federal aqui e muito do Alexandre de Moraes, que é o ministro da Justiça. E olha, não é a primeira vez que o Alexandre de Moraes está metido em enrolada.
Vocês lembram o negócio da Lava Jato, que ele andou falando antes da Lava Jato tomar suas atitudes, antes da prisão do Palocci, ele cuspiu aí na entrevista, dizendo que uma coisa muito grande que eles iam lembrar dele. Lembra? O cara tem umas vaidades meio estranhas. Então, quando o governo de Roraima pediu ajuda, o que aconteceu? Alexandre de Moraes negou o envio da Força Nacional para a Penitenciária de Roraima. Isso é o que aconteceu de fato. Ele finaliza o documento dele de negativo dizendo o seguinte: apesar do reconhecimento da importância do pedido de Vossa Excelência, infelizmente, por hora não poderemos atender seu pleito, disse Alexandre de Moraes em resposta. Aqui está parte da carta dizendo isso aqui também. Aqui está o ofício, na verdade. Então, o que acontece? Para a televisão, ele falou em questão de Venezuela. Na carta que ele respondeu negando, ninguém falava em Venezuela. Olha, as duas cartas estão aqui nessa reportagem. Eu vou dar um jeito aqui de aumentar o tamanho dessa letra, né, para que a gente possa ler. Veja bem, olha. Primeiro, a carta da governadora que diz o seguinte, essa propaganda aqui que não sai daqui. Bom, cumprimentando cordialmente, venho por meio deste solicitar em caráter de urgência apoio do governo federal, bem como da Força Nacional em virtude das proporções dos últimos acontecimentos do sistema prisional do estado de Roraima, exposto no documento em anexo pela Secretaria Estadual de Justiça e Cidadania. Por fim, informe que a situação requer atenção especial por parte desse ministério, tendo em vista o grande clima de tensão vivido nas últimas semanas pela população do estado. Em tempo, renovo o protesto de elevada estima e distinta consideração. Tem nada falando aqui de Venezuela. Por que eu vou insistir nessa coisa de Venezuela? Porque ele falou que foi por causa disso. O ministro da Justiça, esse que sai cuspindo valentia, né, que foi advogado aí do PCC e outras questões, é do PSDB. Né, o Alexandre de Moraes é do PSDB, lembrando, tem que lembrar todo o tempo. Né, ele respondeu o seguinte, aqui está a carta dele, ele disse assim, olha: ao cumprimentá-la cordialmente, dando seguimento à solicitação do ofício, não sei o quê, encaminho e anexo solicitação da Secretaria de Justiça que se refere à doação de 180 pistolas, calibre 40, a fim de que sejam utilizados no sistema penitenciário de Roraima, que se encontra deficitário, sendo que se apresenta, portanto, agradeço a atenção dispensada. Maria Sueli, essa aqui é a governadora ainda, né? Aí temos aqui, a sua excelência Maria Sueli, a senhora governadora, na oportunidade, Vossa Excelência, não sei o que, aquele blá blá blá, acresço que tão logo tenhamos linhas e diretrizes operacionais, solicitaremos reunião com autoridades estaduais para lá. Isso posto, reconhecimento, pedido de Vossa Excelência, infelizmente por hora não poderemos atender o seu pleito. Nenhum momento aqui está se falando de Venezuela. E é isso que eu falo para vocês, como é que alguém sabendo disso, que ele respondeu a carta da governadora, né, e ele tinha conhecimento que não tem nada com o negócio de Venezuela, por que ele vai inventar uma história na mídia, dando entrevista, falando em Venezuela, como ele faz aqui, que é mostrado nesse vídeo do Jornal Nacional? Por quê? Por que é típico desse governo? O Temer também, ele se esconde quando ele vê que pode levar vaia, vai para o enterro de alguém, do bispo, do padre lá. Não vou porque eu posso levar vaia. Vai não sei para onde? Não vou porque posso levar vaia. Vai não sei para... É um comportamento, né, de gente que vive falando grosso e mandando a polícia sentar o cacete na população. É um monte de macho, é um monte de militar e não sei o que, bandido bom é bandido morto, mas tudo se aproveitando e agindo muitas vezes como ratazana, se aproveitando da situação, né, para fazer sua propaganda em prol do seu discursozinho vazio e muitas vezes hipócrita. Aqui no caso do Alexandre de Moraes, ele chegou até a mentir via nacional, através de entrevista oficial, afirmando uma coisa e depois foi comprovado que foi outra. Aí lá na frente o ministro da Justiça volta atrás e admite que Roraima pediu ajuda para presídios, né? Por que não fez isso no começo? Por que não leu as cartas antes de dar entrevista? Será que ele é daquela turma que diz, vou falar isso aqui, se colar, colou? Será que é isso? Colar, colou? Ao afirmar que o estado de Roraima não havia pedido ajuda do governo federal para controlar rebeliões dos presídios, o ministro da Justiça voltou atrás e admitiu que foi procurado pela governadora para tratar o assunto. Em nota, o Ministério da Justiça afirmou que teve audiência no dia 11 de novembro. Na verdade, essa audiência aqui também não foi 11 de novembro, foi em outubro, como mostra aqui o Jornal Nacional. Tá? Aqui também essa data aqui está errada. E foi informado que ela encaminharia ofício solicitando... O ministro, porém, disse ao governador que a Força Nacional não poderia atuar dentro dos presídios somente se houvesse necessidade de eventual rebelião. Quer dizer, não teve? Não foi rebelião? Bom,
Aqui no jornal Planeta Osasco ele diz o seguinte: Fernando Brito, ministro da Justiça, é desmentido duplamente sobre Roraima. A chacina foi guerra de facções e a governadora sim pediu ajuda para os presídios. Aqui ele está falando sobre isso e está aqui o documento. Poderia ter lido aqui, que está até melhor para ler. Então é isso que nós temos. Até agora tudo indica que sim, foi uma guerra de facções lá dentro e não como o governo divulgou, né, que foi uma briga interna. Parece que foi uma coisa... E parece também que tem alguma ligação com o que aconteceu em Manaus. Está tudo sendo apurado ainda, é muito recente, né? Hoje é dia 7 de janeiro e isso aí aconteceu no dia 6 de janeiro. Então está tudo muito recente, a gente vai deixar para dar algumas outras informações a partir do momento que isso vai sendo investigado. E aqui diz o seguinte: após romper com o Comando Vermelho, o PCC matou 43 detentos em 3 meses em Roraima, 7 de janeiro de 2017. Tá? Aqui tem também falando isso. Desde o rompimento entre as facções criminosas Comando Vermelho e o PCC, as mortes dentro dos presos de Roraima aumentaram. Segundo dados oficiais, era lá 43. As primeiras mortes ocorreram em outubro, quando 10 integrantes do Comando Vermelho foram decapitados e carbonizados. Poucos dias depois, Frank Ferreira de Brito foi esquartejado na unidade. Ou seja, essas mortes, possivelmente essas mortes aqui, motivaram o pedido de ajuda da governadora, que foi negado. Enquanto isso, os juristas pedem a cabeça de Moraes e o veem com mãos sujas de sangue. O professor da FGV, Rafael Alcadipani, pediu a renúncia de Alexandre Moraes depois que ficou claro que ele mentiu sobre o pedido de ajuda feito pelo governo de Roraima e negado pelo governo federal. É engraçado que o Temer vai para a televisão e vai dizer assim: olha, nós nos solidarizamos com não sei o que, Roraima realmente foi um acidente, como ele diz lá em Manaus, né? Um acidente, e qualquer coisa, se precisar aqui da gente, não se preocupe não, a gente está aqui para ajudar. O secretário de Justiça de Roraima foi para a televisão e disse: nós precisamos de ajuda urgente. Urgente. Enquanto isso, o governo tá botando uma posezinha de quem diz: ó, se precisar de ajuda, e o cara tá gritando lá para ajuda, entendeu? O cara tá se afogando e o outro lá com a boia na mão, olhando para ele, diz: ó, se precisar de boia, me avisa. E o cara lá tá gritando: manda boia, eu tô morrendo, eu tô morrendo. É mais ou menos isso que tá acontecendo aqui entre o governo federal e Roraima. Lembrando que o PP, o partido da governadora, é base do governo Temer e negado pelo governo federal. Antes do massacre carcerário que matou 31 presos, muitos deles decapitados, o ministro falta com a verdade ao vivo, é desmentido pelos documentos, perdeu completamente as condições de ocupar o cargo. Imagine um ministro da Justiça que mente. É um negócio, sei lá, escabroso. Eu vou inventar aqui uma palavra: escabroso, um negócio temeroso. Tem que ser exonerado ou renunciar, afirma. Já o procurador do estado de São Paulo, Márcio Sotelo Felipe, afirmou que a mentira do ministro que negou ajuda aos presos o torna responsável político pelas mortes. Depois dessa, é o responsável político e moral por esses mortos. Ninguém com as mãos sujas de sangue pode ser ministro. É isso que está falando aqui, então, essa notícia aqui do Brasil 247, que vem do Justificando. Bom, inspeções em presídio apontaram superlotação e péssimas condições. A notícia é de janeiro também de 2017. OAB e órgão do governo federal relataram esgoto a céu aberto na prisão. Direção da penitenciária diz que vinha combatendo grupos criminosos. Presidente do Tribunal de Justiça em Roraima disse que massacre em presídio era previsível. Almiro Padilha disse que o sistema penitenciário de Roraima é fragilizado. Tá? Isso aqui também do dia 6 de janeiro. E por último, a governadora de Roraima coloca Temer e Moraes na parede. Queremos ações reais. Brasil 247, publicado aqui no dia 7 de janeiro. Em conversa por telefone com Michel Temer, a governadora Sueli Campos manifestou sua indignação com a negligência do governo federal diante da situação caótica do sistema penitenciário. O que adianta o ministro Alexandre Moraes vir aqui se já aconteceu pior? O que adianta o ministro vir aqui se já aconteceu pior? Só para usar a imprensa? Queremos ações reais, como liberação de recursos, questionou. Em novembro do ano passado, após morte de 10 presos, Sueli pediu a Moraes o envio
de homens da Força Nacional para ajudar na segurança dos presídios, como eu falei agora há pouco para vocês. Bom, minha gente, eu vou deixar aqui também o link sobre o massacre de presos no presídio de Manaus. Ao que tudo indica, as suspeitas, parece que existe uma guerra de facções aí criminosas dentro do Brasil, do PCC, com outras facções aí do norte. Até agora tem acontecido no norte. Então, isso precisa da intervenção do governo federal. Lembrando o seguinte, esse caso é muito mais complexo do que vocês imaginam, do que o próprio Alexandre de Moraes falou aí. Porque é o seguinte, olha, acrescentem mais esse tempero a essa confusão toda, a essa crise institucional toda desse governo golpista, porque o ministro da Justiça, ele foi advogado de uma cooperativa de van que pertence ao PCC, que tem ligação direta com o PCC. Bom, é tipo assim, o ministro da Justiça tem ligação direta com o PCC, segundo o que diz a reportagem. Transculpa é investigada por suposta formação de quadrilha e lavagem de dinheiro do PCC. Como advogado, o novo secretário de Alckmin, isso aqui é notícia de 2015, quando ele foi secretário de Alckmin, defendeu cooperativa de van. O secretário de Segurança Pública, Alexandre de Moraes, aparece no Tribunal de Justiça de São Paulo como advogado em pelo menos 123 processos. Veja bem, não foi só um processo não, foram 123 processos na área civil da Transcooper. A cooperativa é uma das 5 associações e empresas citadas em investigação que apura suposta formação de quadrilha e lavagem de dinheiro da facção criminosa PCC, primeiro comando da capital, que é um dos pivôs aí dessa confusão que está causando morte nos presídios. Uma outra coisa aqui interessante é que, por exemplo, o Notícias Comentadas mostrou para vocês a prisão do prefeito eleito de Embu das Artes, Ney Santos. Olha, o Ney Santos, ele é suspeito de elo com o PCC. Por que eu estou falando isso? Porque o Ney Santos teve o apoio explícito do governo de São Paulo, o governo do PSDB. Então, o que tudo indica, olha, o Alexandre de Moraes, ele também é do PSDB. O Alckmin, PSDB. E o PCC, parece que em São Paulo tem alguma ligação aí do PCC com o PSDB e tudo mais. Bom, o PSDB é base do governo Temer. E agora a gente está vendo uma rebelião dentro dos presídios que envolvem quem? O PCC. Então, pessoal, é muita coisa. Tá? É preciso que vocês entendam que o canal Notícias Comentadas está pedindo meio que socorro. É muita coisa para ser investigada. Crie seu canal, denuncie, baixe os vídeos do canal Notícias Comentadas, carregue no seu canal. Lembre também de fazer o direcionamento, né, dos direitos autorais, para que você não sofra o strike aí pelo Google. Como fazer isso eu estou mostrando aqui, mas tenha ciência de uma coisa, a situação é dramática. A grande mídia, ela vai contar só as partes que interessam a ela. A gente tem que sair costurando, como eu estou fazendo aqui, costurando notícia de um de outro, remendando para tudo que é lado. Mas um canal sozinho não dá conta. Eu já estou muito feliz que nós temos já exemplos de outros canais, mas esse movimento precisa crescer. Isso é um movimento de conscientização da população brasileira. É preciso que as pessoas criem os canais, seus meios de comunicação independentes. É preciso gritar realmente por liberdade. Você pode até não ser a favor do que eu tenho falado, das minhas opiniões. Muitas vezes o pessoal diz, você é petralha, você é de esquerda, você é isso, você é aquilo. Beleza. Crie o seu canal, investigue e denuncie. O Brasil precisa disso urgentemente. Ao que tudo indica, nós temos o envolvimento do crime não somente dentro das celas das penitenciárias, e sim dentro da política brasileira. Nós vemos aí políticos do alto escalão envolvidos com facções criminosas. O Brasil precisa da sua ajuda. Pense nisso, compartilhe nossos vídeos nas redes sociais, crie o seu canal, né? No início o canal não tem muitos vídeos, baixe alguns vídeos daqui do Notícias Comentadas, de outro também que permita, e coloque as notícias, né, com devido reconhecimento, como eu falei, e vamos fazer diferença. O nosso país precisa da gente. Um grande abraço, eu deixo aqui então para vocês e até a próxima notícia.